Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos conversar com Justine Strand de Oliveira, uma escritora e médica americana apaixonada pelo Brasil, que acaba de lançar o romance A Lua ao Avesso. No dia 1º de dezembro, nós vamos lançar esse romance na livraria Sebinho. E hoje vamos conversar com ela, talvez dando alguns spoilers. Olá, Justine! É um Olá, prazer recebê-la um aqui. prazer meu. Eu tive muita satisfação de ler o seu livro, Obrigada. que é a saga de uma mulher muito interessante, Eva Lima e depois Parker, lá do interior da Paraíba, que se muda para Brasília com o marido e os filhos, e justamente na época da construção da cidade, e aí a família se vê envolvida nas tramas da ditadura militar. Eu queria, então, saudá-la e queria que você se apresentasse um pouco de como é que você se apaixonou pelo Brasil, se Oh, casou com um brasileiro e a ponto de escrever um romance ambientado aqui no Brasil, não é? um prazer. Realmente, se você tivesse me perguntado aos 20 anos o que eu faria na vida, não foi isso. A vida, como é a primeira linha do romance, a vida faz sentido em retrospecto. E eu me apaixonei por Brasil na primeira viagem, em 1975. E eu, com 20 e poucos anos, sabendo de nada, que teve ditadura, da situação política, nada. Aí viajei com uma amiga americana, norte-americana, que ela não falava nada fora inglês, eu falava francês e fui aprendendo poucas palavras em português. Mas não sei porquê, mas decidimos de pousar primeiramente em Manaus. E pegamos o navio Enasa, terceira classe, onde tem que comprar uma rede, suspender lá com 300 pessoas no mesmo lugar. E assim foi. Assim foi. Fazemos amigos e viajamos o Nordeste todo, de Belém até Salvador, Bahia. E aí eu conheci o Nordeste, que eu adorei até hoje. Eu gosto muito. E passei 4, 6 meses aqui no Brasil, aquela primeira vez. Aprendi a conversar em português e fiquei sabendo sobre a ditadura por causa de várias coisas que aconteceram. Como no navio, quando pessoas chegaram para entrar no navio, nossos amigos perguntaram para eles o que estava acontecendo. E estava construindo a Transamazônica, e essas pessoas disseram assim que os indígenas, pessoas indígenas, estavam matando as pessoas fazendo aquele equipamento como Caterpillar para construir a estrada. Eu achei isso fora de realidade, mas anos depois eu fiquei sabendo que era verdade. E depois, uma noite, eu estava com essa amiga no ônibus, de madrugada. De repente, o ônibus parou no meio do nada. E esses caras entraram com armas de calças jeans, nada de uniforme, e foram assim, olhando. Pegou um homem, pegou ele, tirou ele do ônibus, e o ônibus... E eu ficando, o que foi que aconteceu? E
esse tipo de coisa que aconteceu. Mas a coisa maior era que eu adorei o Brasil, até que eu tive pesadelo que eu tinha voltado aos Estados Unidos. E Você já era médica nessa época? não. Eu tinha estudado teatro Oh, na faculdade uns 2 anos. Aí eu trabalhava na medicina como assistenta técnica, técnica de enfermagem. sei. Naquela época, em clínica geral com um E doutor. isso na Carolina do Norte. Não, esse foi em Colorado. Colorado, ok. Eu nasci em Califórnia, cresci lá e com 10 anos meus pais mudaram para Colorado. Tudo oeste dos Estados Unidos. Mas aí eu realmente eu estava no supermercado e encontrei essa amiga e falou: o que você está fazendo? Ela falou: eu vou para a América do Sul. Você conhece alguém que quer ir? Eu falei: eu podia fazer isso. Foi uma coisa bem planejada, assim, nessa Que época de ótimo. hippies, né? Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Aí me encontrei no Brasil e fiquei apaixonado pelo Na Brasil. volta, você foi estudar medicina. Eu voltei, eu trabalhei mais um pouco e tentei aprender mais português, que eu adorava a língua. E espanhol também. Espanhol, sim, eu já falava francês. E eu trabalhei um pouco mais, mas eu mudei para Miami, Flórida. E lá eu não achei um emprego muito bom e pensei, eu acho que eu vou voltar para a faculdade, para a universidade para estudar. Aí eu tinha que voltar do estado por causa de dinheiro, né? Eu não tinha meios para ir para uma universidade muito elevada, particular, né? Eu fui para a faculdade de University of Florida, a Universidade da Flórida. E chegando lá, eu tinha que estudar ciências que eu nunca tinha estudado. Falei, eu vou morrer de fazer esses estudos. Preciso uma aula fácil, que eu posso gostar, que eu posso curtir. E descobri que eu estava na universidade com o melhor centro de brasileiro falado. Olha só. É destino, né? Aí eu fiz todas as aulas que tiveram em português, incluindo a literatura brasileira. Olha só! E o professor, chefe, usava crônicas para ensinar a língua. Crônicas da Clarice Lispector, De Rubem Machado de Braga, Assis, Machado de Assis, os muita contos. coisa. E foi isso que estudamos. E depois a literatura e tudo isso. Olha. Aí eu fui para a faculdade para fazer, se chama Physician Associate ou Physician Assistant, que é uma carreira, uma profissão que não existe aqui. E praticamos medicina ao lado de médicos em colaboração. E eu fui para a Universidade Duke, que Essa é na Califórnia. essa em Na Carolina do Norte, em Durham. Exato. É assim que eu caí na Carolina do Norte. E eu estudei lá, eu completei esse curso, que era bacharel, mas hoje em dia é mestre. Né? E comecei a prática, voltei para Colorado. E lá em Colorado, eu pratiquei numa clínica de migrantes agrícolas mexicanos, pessoas, um community health center, que é um lugar para pessoas que não têm seguro e essa coisa tudo que existe. Indocumentados. Muitos. E só falando espanhol, aí me perguntarem se eu falasse espanhol. Eu menti um pouco, falei, sim, porque eu sabia que pouco tempo eu ia dominar. Aí eu
Eu aprendi bastante. A maior parte do dia era conversando com meus pacientes que falam só espanhol. A sua carreira, pelo que eu vi, você estudou também em Londres, trabalhou em Moçambique. É, No Brasil, você trabalhou na Westinghouse. sim. Enfim, tem uma carreira vastíssima em vários. Mas você acha que esse gosto pela literatura, talvez você tenha adquirido lá na Flórida? Não, eu acho que começou de jovem que eu Lia? lia muito e meu pai proibiu televisão. Eu Ó, sou norte-americana que cresceu sem ver televisão. televisão. Era ler ou fazer outra coisa, mas assistir televisão, não. Aí, o teatro, as artes, eu sempre gostei. E sempre lia muito. E ecléctica, coisas variadas. ahm, mas durante minha carreira, eu publiquei bastante na literatura clínica, na literatura de saúde pública, essas coisas, pesquisas e... Você fez um curso também de literatura criativa, não foi? Quando eu... Oh my goodness, é difícil Tranquila. explicar tudo isso, porque vai assim, assim, assim. É o quebra-cabeça que você menciona no início do livro. Era quebra-cabeça, mas eu, primeiramente, eu pratiquei, aí eu não tenho isso no biografia, na minha biografia, mas eu casei e depois de 1 ano meu esposo morreu de câncer. E muito jovem, 34 anos, eu com 30. E aí eu fiquei, eu vou fazer uma coisa, eu tenho que sair daqui, de Colorado. Aí eu mandei meu currículo para o Westinghouse e aconteceu que o PA lá no Brasil tinha pedido demissão e estava procurando alguém. E só tinha, tipo, 5 de nós que falavam português naquela época, Olha né? só. Então, poucas semanas depois, eu estava no Rio, Anos 80. 82 a 84, né? E voltei para os Estados Unidos, eu fui para Texas e comecei a trabalhar na obstetrícia e ginecologia e saúde de mulher. E depois de 1 ano, eu fui para uma festinha, chá de bebê, de um paciente. E eu só fui lá para aparecer, para Os tudo bem, parabéns. Tá. parabéns e tudo. E lá um brasileiro chegou para mim e falou, ai, quer me ensinar inglês? Eu falei, cai fora, cara. E ele, não sei, eu saí de lá, pouco tempo lá, mas 1 semana depois eu estava na fila no supermercado e ele estava em frente. É É o destino. telenovela, com certeza. Ele falou, você sumiu, né? Eu era viúva, eu não estava esperando mais amor. Pensei que era uma por vida, né? Um amor muito bom por vida. Aí, mas eu acabei ok. Eu saí com ele uma noite e assistimos jazz num clube. Começamos a conversar. E a gente teve tanta em comum. E saímos do clube. Ele não teve carro, eu dirigi para o meu apartamento. Nem conversamos. E estamos juntos desde aquela noite. Casamos 3 meses depois. Olha que... 37 anos atrás. Tem filhos, né? 2. Tem sim. João Ricardo e Jackson.
Ok. Bom, vamos explorar um pouco o Vamos. seu romance. Sim. Se eu der muito spoiler, você me chama a atenção. É avisar eles, né? É mais problema. Então, eu falei no início que você conta aqui uma saga de uma mulher, a Eva Lima, que é de uma cidadezinha do interior da Paraíba, Picuí, Sim. que acaba se casando com o Luiz Lima. Ele vem para Brasília e depois ela o segue, já com filho, e depois tem outro. E tudo isso ocorre durante a construção e logo em seguida a ditadura militar se instala e aí a família se vê em situação complicada. Quando eu comecei a ler o seu livro, a primeira pergunta que eu falei é assim, será que ela se baseou em algum modelo? E eu te pergunto, você se baseou em algum modelo? A Eva? O romance, em geral. Ah, Eu tenho uma hipótese. ok. Talvez eu quero primeiro ouvir a hipótese, mas eu vou dizer que depois de já começar a escrever isso, eu fiquei sabendo que é uma história Cinderela. Então, é uma história de uma luta de uma menina que chega a ser mulher e luta. Então, é uma história de Cinderela. Sim. E a Eva foi inspirada na minha sogra querida, que eu adoro, a Dona Judite. E não é a vida dela, mas tem muito a ver com as histórias que ela me contou sobre a infância e a fase da construção de Brasília. Ela não é política, ela não é Eva, mas ela foi inspiração, mulher lutadora, mulher corajosa, a mulher que eu admiro muito. Pois é, a minha hipótese, porque você sabe que às vezes a gente lê durante a juventude, etc., e às vezes se inspira em algumas cenas que você nem sabe de onde saiu. A minha hipótese é que provavelmente tinha uma sementinha nas prováveis leituras que você fez de Laura Ingalls Wilder. Oh. Porque é a história de uma mulher que sai do Wisconsin, atravessa alguns estados ali, Kansas, Minnesota, e vai para o território dos índios Dakota. Isso é a conquista do Oeste. A Eva também vai conquistar o Centro-Oeste, Brasília. E aí, como ela começa aos 10 anos a contar a sua história, dizendo que a vida é um quebra-cabeça, que quando você começa a contar, você não sabe por qual peça começar, e aí vai juntando cada pecinha. E aí eu fiquei achando muito interessante, porque eu li muito a Laura Ingalls Wilder. É mesmo? E aí eu lembro o seguinte, que lá ela fala do pá e da má. Aqui fala de painho e mainha. Lá tem as cenas da igreja. E aqui você situa essa mulher na igreja protestante, que não é muito comum, pelo menos não era naquela época. Não era. Não é? O Nordeste é mais católico e tal. Embora houvesse, evidentemente, protestantes, eram em número menor. E como começa lá no início, tem a mãe que morre, tem a madrasta, que ela chama de madrasta, tem a irmãzinha que depois nasce, a Miriam. Eu falei assim, olha, isso aqui parece muito essa saga da Little House on a Prairie. Ai, não. Eu li esses livros entre muitos Todo livros. americano leu, né? Nancy Drew Mysteries e muita outra coisa para jovens, né? Sim, sim. Mas eu acho que qualquer coisa criativa é uma mistura de todas as influências. Sim, sim, sim. Eu descobri depois, isso não tem a ver com o livro, mas com o meu amor
no Brasil, meu pai era saxofonista, Ah, tocou jazz. E ele comprou o primeiro álbum Getz Gilberto. Ele admirava muito Stan Getz e até conheceu ele. E eu fiquei apaixonada por essa música. E meu pai comprou uma novidade stereo com headphones. E eu ficava ouvindo aquele álbum e tocando de novo, e tocando de novo. Então, entrou na minha sangue a música, olha né? que... Eu não pensei nisso porque eu tinha tanta facilidade para português. Eu gostava tanto que era até... Eu acho que era fácil, mais ou menos. É uma língua difícil, mais ou menos. Mas duas coisas. Que os brasileiros são muito tolerantes. E muito... você tenta falar, eles gostam. Receptivos. Receptivos e aplaude e tudo isso. Então, você não tem aquela coisa como na França, como você não fala certo, cale a boca, por favor, né? E foi isso. E também, anos depois, eu lembrava de Getz Gilberto e Bossa Nova e Antônio Carlos Jobim. E como eu gostava. Sei, sei. Então, isso... Você realmente adotou o país. Ou me adotou. Me adotou. Não, eu realmente eu não tenho vivido muitos anos aqui, mas continua a ligação. Eu tenho permanência por causa de ser casado com brasileiro. Mas em casa nós falamos mais inglês que português. É mistura, um code switching. Sei, Linguistas sei. dizem. Agora, o interessante é que vocês moram em Portugal também, né? Sim. Sim. No Algarve. Algarve, porque, olha, é um país muito tranquilo. Eu gosto do povo, da cultura. Mas também é que Algarve é muito como Califórnia. Tem a clima, tem até terremoto e fogos, né? Igual Califórnia. Olha, Mas a clima, a paisagem, tudo. Quando eu saí do avião primeira vez no Algarve, as laranjeiras estavam florindo e aquele cheiro me lembrava da minha infância. voltando ao romance, quando a Eva chega aqui em Brasília, ela acaba indo trabalhar com a vice-primeira-dama do país, Sim, que é a dona Maria Tereza Goulart. sim. E isso é uma coisa muito interessante. E mais interessante ainda é que depois ela trabalhava como lavadeira e passadeira das roupas do casal Jango. Mas depois ela vai trabalhar na cozinha do quartel do Exército. Uhum. E isso vai ter consequências muito importantes no romance. E é uma das outras características que me fizeram lembrar da Laura Ingalls Wilder. Porque, se você prestar atenção, assim, isso é uma espécie de cookbook. É. Não tanto quanto Jorge Amado, né? Não tanto, mas... Não tem receitas. Não tem receitas, mas tem uma sequência, cardápio, assim, durante o livro todo, de comidas. Eu já tinha leitores beta que me falaram que comida era um character na história, igual as pessoas, que Sim. comida era, assim, muito Um importante. personagem, assim. Exato. Pô, você cozinha? Eu cozinho. Eu gosto de cozinhar também. Meu esposo cozinha muito bem. E nós temos nossas especialidades e em geral, preferimos ficar em casa de que ir para restaurante, porque Sei. adoramos cozinhar.
Sei, sei. E então a cozinha realmente é um personagem do romance. É assim, é assim. Olha que coisa interessante, que coisa. O que mais que a gente poderia falar do romance sem adiantar tanto spoiler? Aqui eu achei muito interessante que realmente o seu livro daria um filme muito legal. Oh, por favor! É o único jeito que eu vou ganhar dinheiro. Porque, assim, é um hobby muito... que gasta muito, né? Gasta muito, sim, escrever. Mas não tanto mais, não mais que jogar de golfe, né? Ah, sim, pois é. Escrever, né? É menos que jogar golfe. Né? Não, mas... desculpe, que foi? O que a gente poderia adiantar ainda do enredo para laçar o leitor? Ai, se eu soubesse como fazer isso, eu faria muito melhor do que eu sou marinheiro de primeira viagem. Com essa de escrever um romance e lançar um livro é a estreia, né? Mas eu acho que eu posso dizer que esse livro, tudo, é certo como datas, acontecimentos na história, a coisa da realidade, inclusive a fase da lua e o horário que nasce ou desce e todas essas coisas. E eu gosto de fazer pesquisas, é por isso que eu tinha carreira de publicar pesquisas, né? Mas foi um ato de amor de pesquisar sobre os eventos e acontecimentos. E uma coisa muito importante para esse livro foi uma amiga, minha amiga Cristina, que estava chegando para visitar do Brasil a nossa casa em Portugal com o esposo dela. E ela perguntou, o que você precisa do Brasil? Eu falei, eu preciso de um livro sobre a ditadura e tortura. E ela falou, ok. E muito depois eu fiquei sabendo que ela foi para Sebinho, Livraria Sebinho, para onde você vai se precisar uma coisa dessa. E ela pegou esse livro, que eu acho que não está mais publicado, mas estava lá, Brasil Nunca Mais, que era a reportagem da Igreja Católica e Conselho de... Mundial das Igrejas. Sim, Mundial das Igrejas. E lá eu usei as descrições, os acontecimentos porque como é que eu vou inventar essas coisas? Impossível, né? E não quer dizer que o livro... Eu tenho amigos que disseram, não, eu não posso ler se tem uma coisa muito horrível lá dentro, mas é referência, não tem nada flagrante. Não, você pegou leve. Você pegou leve. Mas está lá o pavor, sim, está seguindo as personagens ao mesmo tempo. O método de eliminação dos inimigos do regime, não é? Então, eu tenho uma curiosidade a te contar, é que eu fui amigo de um dos principais responsáveis pela elaboração do Brasil Nunca Mais, que é o ex-deputado e advogado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Quando eu conheci o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, em 1977, eu trabalhava num jornal de oposição à ditadura militar chamado Movimento. Era um jornal que fazia a campanha da anistia, pela convocação da Constituinte, e a gente cobria os fatos que envolvia a ditadura. Inclusive, era um jornal censurado. Semanalmente, a Polícia Federal censurava o jornal antes da publicação. Uau. E quando eu conheci o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, foi uma coisa muito interessante, porque o nosso jornal ficava no edifício Márcia,
do setor comercial sul. Na frente do edifício Márcia tinha o edifício Denasa, onde o JK, depois de ter sido cassado, etc., tinha o seu escritório. E no edifício Denasa, trabalhava também no seu escritório o pai do Sigmaringa Seixas, o doutor Antônio Carlos Sigmaringa Seixas. Muito bem, o Sigmaringa Seixas era correspondente de um advogado de São Paulo chamado Luiz Eduardo Greenhalgh, que era muito ligado a Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo. Uhum. E a Igreja de São Paulo, a Igreja Católica de São Paulo, resolveu promover essa pesquisa e teve, inclusive, um financiamento do Conselho Mundial de Igrejas, que financiou para o Sigmaringa Seixas o aluguel de uma sala no térreo do edifício Márcia, onde ficava o meu jornal. E ele alugou uma sala e alugou 3 máquinas fotocopiadoras, máquinas de Xerox. Uhum. E como ele era advogado de presos políticos, correspondente do Greenhalgh, ele ia todos os dias ao Supremo Tribunal Militar, pegava os processos dos presos políticos, levava até essa loja, que era uma loja que funcionava normal, ela copiava para o público externo, mas era uma fachada, evidentemente. E aí eles copiavam esses processos, em poucas horas tinham que ser devolvidos logo, e aí eles copiaram 710 processos, mais de 1 milhão de páginas. Uau. Essas páginas eram enviadas para São Paulo, microfilmadas, e foi a base do Brasil Nunca Mais, que é um relatório das torturas e dos métodos de eliminação dos democratas no Brasil durante a ditadura militar. Então, eu achei muito interessante que o Brasil Nunca Mais é uma das grandes referências do seu livro. Eu estou muito grata à minha amiga por me trazido esse livro, porque, como eu disse, eu quero tudo certo. Documentado. Documentado. Cristina Farias Lima. Exato. Não relação com a Não é personagem. parente da Eva. Não. Mas isto me lembra dizer uma coisa, que por que eu escrevi esse livro assim? Que eu tinha escrito as histórias da minha sogra, né? Sobre infância, sobre construção de Brasília. E eu pretendi, né, escrever um livro, talvez, mas aonde começar e como fazer. E não sabia como escrever ficção. Aí eu registrei numa aula de ficção, de romance, numa universidade, City University London, em Londres. Escritura criativa. Escritura criativa especificamente de romance. E foi 2018. E naquele setembro, eu e Jaziel chegamos aqui para visitar a família. Eu estava conversando com... erro que eu não faço mais, conversar sobre a eleição e política. Mas isso não é boa ideia. Mas eu estava curiosa, né, desse Bolsonaro. E eu perguntei para esse familiar: olha, o que você está achando? Ele falou que ia votar nele, estava muito torcendo muito para ele. E falei: ok, mas só que eu tenho medo que pode virar ditadura. Ele olhou para mim e falou: nunca teve ditadura no Brasil. Aí eu xinguei mentalmente e falei: eu vou escrever um livro que tem a ver com isso e
que não tem nada melhor que ficção para ajudar as pessoas a conhecer a realidade. Quem sabe se eu conseguir, vamos ver, né? Eu acho interessante, inclusive, o momento é muito oportuno de sair esse livro, É. porque nós acabamos de ganhar as eleições desse Bolsonaro, que é muito ligado ao sistema de tortura da ditadura militar. Muito Ele ligado. até disse que aprovou, que gosta. Claro, ele Eu vi o vídeo. Sim, claro, ele sempre falou, era amigo de um dos piores torturadores do Brasil, o Ustra, né, o Coronel Ustra e tal. Então é interessante porque faz a gente refletir de maneira ficcional, claro, sobre esse passado ainda muito recente na história do país. Eu acho que é uma boa contribuição sua a esse debate. Oh, obrigada. Se for, eu vou ficar muito, muito contente. Realmente eu tentei lançar esse livro o mais rápido possível para catar o Zeitgeist. Zeitgeist. Que é o espírito do tempo. E eu também tenho um blog. Ah, pois é verdade. Você tem um blog que escreve muito sobre a cultura do Brasil, sobre... A coisa que eu amo, sobre comida, sobre a história, sobre os lugares... A língua. Eu adoro português brasileiro falado, porque é tão expressiva e tem tanta palavra linda e que fala verdadeiramente da coisa, como vira-lata ou beija-flor. Tem tantas expressões e palavras. É uma língua... Você percebe as diferenças entre a língua brasileira e o português de Portugal? Ah, sim. E eu tenho vários blogs sobre isso, porque até eu estava no restaurante e o dono do restaurante lá em Lisboa falou, mas a senhora... Não fala a senhora, fala você fala muito... Não fala a senhora muito. Você fala muito bem português. Que pena que o português é errado. Eu falei, me diga mais. Aí ele falou, não, mas... E português de Portugal... Falei, não, mas 230 milhões de pessoas comparado com 13 milhões, não sei, né? Mas tudo bem, eu aceito isso que você acha que está errado. E conversamos mais sobre várias coisas. Aí ele falou, você estava falando certo. Aí você falou, ótimo. Aqui ninguém fala ótimo. Eu falei, pois é, eu pisei na bola. Tem que ter humor, porque... Não, eu não me ligo muito com essas coisas. Mas isso é ótimo. Eles ficam muito chateados porque aqui no Brasil nós temos muitas palavras derivadas principalmente do Tupi-Guarani. Exato, então, evidentemente, adoro. o que a gente fala capim, capim. Eles falam lá relva. Relva, não, tem muito disso e até a maneira de expressar. Eu pensei em mudar a minha modo de expressão para mais estou a falar e essas coisas eu mudei um pouco a pronúncia, como bom dia em vez de bom dia, né? E tirar o i do final. E tem vários blogs sobre isso, mas agora eu tô lendo José Saramago. Saramago, que fez 100 anos. Sim, essa exato. semana. Meu tradutor Bertone me influenciou, que ele adora. Ele é especialista. É especialista em Saramago, e eu tô lendo e... Uau! Por falar no Bertone, vamos falar um pouquinho dele. O Bertone, para começo, é Bertone Licarião. Sim. Que defendeu recentemente, no ano passado, a sua tese de doutorado na UNB,
sobre a memória da ditadura na ficção brasileira recente, É. né? Eu já estive com ele aqui numa... Sim, eu sei, eu vi, eu assisti. Mas o mais interessante, além de ele estar muito ligado a esse assunto que você aborda no livro, ele é também paraibano. Olha, ele é paraibano, morava em João Pessoa, nasceu no interior e é especialista na ditadura. Olha, ele caiu do céu para mim, porque mesmo que eu falo português, traduzir um livro é um ato literário. Claro. E ele é absolutamente incrível. Essa versão é muito melhor do que o inglês, que está disponível em inglês também. Sim, você publicou em primeiro lugar em inglês. Sim, The Moon is Backwards. Mas aconteceu assim, é uma coisa de destino, porque eu estava googling para conhecer se tivesse livros desse tipo. E um problema nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde eu mandei para agentes e tudo, é que não tem nada a ver com nada. Não tem nada semelhante que isso. É um assunto muito fora do típico. E eu estava pesquisando para saber se teve livros assim em inglês. Eu caí numa entrevista com Bertone. Olha! E ele falando da ditadura, na literatura, eu falei, naquele momento eu mandei um e-mail para ele perguntando se ele soubesse de um livro assim em inglês. Ele falou não, mas que ele domina a literatura brasileira e não na língua inglesa. Mas depois, quando eu terminei o livro em inglês e lancei em julho, eu pensei, eu preciso um tradutor. E falei, Bertone, que ele é tradutor e muito, muito mais. É professor, tradutor. Revisor, né? Crítico literário. Exato. E eu falei, olha, aí eu contratei com ele e foi a primeira vez que primeiro Versão. trecho que eu como é que fala? Primeiras páginas que ele traduziu, eu chorei. Olha só. Não, eu estava chorando porque era como a música que estava faltando. Sinceramente, eu acho que tudo é melhor em português do que em inglês. Mas ficou incrível. Ele conhece o interior e ele morava em João Pessoa, que tem a ver com essa ditadura, Brasília. E eu ganhei como ele traduziu, mas só, graças a Deus, poucos erros que ele achou. E a conversa que tivemos era mais como a cor do mar em João Pessoa. Eu tinha turquesa, ele falou que é esmeralda. Eu falei, tudo bem, eu prefiro esmeralda, é uma joia mais elevada. E foi assim, mas um blog que eu tenho na lista de assuntos de escrever, o valor de tradutores. Porque tem um problema nos Estados Unidos e no mercado que muitas vezes traduzem para outra língua e não dá crédito. Em geral, são invisíveis os tradutores. Eu acho que é um crime. E, inclusive, o Gabriel Garcia Marques, o tradutor dele era Gregory Rabassa. Rabassa, sim. E Marques disse que a versão de Rabassa era muito melhor do que o original. É um elogio. Até ele. Não, mas eu sinto assim, A Lua ao Avesso, traduzido por Bertone, é um sonho para mim. É a música que estava faltando. Isso é muito interessante. Aliás, essa imagem da lua ao avesso me lembra aquele provérbio de uma princesa japonesa, um príncipe japonês, que diz que
os mares nos separam, as montanhas nos separam, vários obstáculos nos separam, mas nós temos uma lua só nos unindo, não É, é? é, E aqui é muito interessante quando você fala que a lua no hemisfério norte é espelhada no hemisfério sul. é. E então une Foi uma coisa que eu notei de jovem e foi antes de Google. E todo mundo fala, não, você tá errado, né? E, inclusive, eu lembro que eu estava fazendo um projeto em Moçambique e falei para colega, olha, o mundo está reversado, né? E ele falou, não, é mesmo a Lua. Mas foi muito interessante a primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil, que eu nunca pensei muito nas estrelas e o céu à noite. Mas como quando é diferente, é como... É diferente, são outras constelações, né? Cruzeiro do Sul e As Três Marias. Milky Way, como é que fala? Milky Way. A Via Láctea. É mais... Brilhante. destaca mais aqui. Lá tem mais luz elétrica. Tem bastante aqui também, né? Não, mas o céu e a lua e esse constante que está acima de todos nós, mas o hemisfério é diferente. Claro, claro, claro. Você tem projeto de escrever outros romances? Yes, sim. Sim, eu estou escrevendo também eu faço independente porque eu gosto de pular de gêneros, né? Sim. Agora eu estou escrevendo um murder mystery, como é que fala? É uma novela de crime. Que acontece numa faculdade de medicina. Olha! E o decano encontra ele morto no final do primeiro capítulo e daí todo mundo é suspeito porque ninguém gosta dele, todo mundo odeia ele. É muito divertido. Enquanto eu estou começando pesquisa para outro romance histórico do Brasil, se chama título Working Title, Americana, porque aconteceu ao final da Guerra Civil nos Estados Unidos, teve esse grupo da Confederação que queria continuar com escravos. E o imperador convidou eles de mudar para São Paulo. Sim. A bandeira da cidade de Americana, em São Paulo, é a bandeira dos confederados. Exato. Então, não é mais. Eu estou tentando... eu tenho várias ideias de como que vai acontecer nesse livro, mas vai ser um saga histórico que vem de Alabama, no sul, e vem para São Paulo para construir essa aldeia, fazer essa aldeia, todos os desafios que eles têm e tudo a ver com escravidez e essas coisas da cultura naquele tempo. Você sabe que tem umas relações muito interessantes entre o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, na época da Guerra da Secessão, os Estados Unidos tiveram muito problema da produção de algodão. Então, importavam muito algodão do Brasil. E uma coisa muito interessante que conta o Antônio Calado é que quando o Antônio Conselheiro, na Guerra de Canudos, se rebelou, etc., o líder vestia jeans. Já naquela época. Porque começou em Califórnia, né? Levi Strauss, com os mineiros. Era calças jeans que começaram nos 1850. Sim. É muito interessante isso. Muito. É muito interessante. Muito. Tem uma outra história que talvez valesse a pena explorar. Era a
a guerra, a concorrência entre os produtores de algodão e os produtores de hemp, Oh, sim. que é uma espécie de cannabis, não é? Sei. Para produção de cordas, mas é uma excelente fibra de tecido. Sim. Mas aí o pessoal do algodão demonizou o pessoal dessa fibra de cannabis, e aí esse negócio virou uma fibra do diabo. Até hoje. Até hoje. Pois é. Então é interessante essa exploração dessas coisas, não é? Sim. Você podia fazer também um romance sobre a burocracia no Brasil e em Portugal. Eu vi o blog que você escreveu sobre isso. Olha, eu perco paciente. Eu aguento tipo 2 horas. E quando é para lá, para cá, se pode, não pode, se tá certo, não tá. E lá também, eu fico... perco paciente. Meu esposo diz, oh, let's move back to the United States. Não. Então tem que... É a única coisa que eu não gosto. O resto, mas eu acho que... não sei como falar em português. It's not a bug, but a feature. Não é um defeito, mas é uma estrutura, sei lá. E tem que aceitar e ficar... É para eu, que sempre era depressa na minha vida, trabalhando demais, né? Agora eu posso aprender como ter paciência. Você tem que aceitar e relaxar. Exato. Não esquenta a cabeça, né? Não esquenta a cabeça. É assim, pô, tem coisas muito piores. Pois é. Muito bem, eu acho que nós podemos, então, terminar essa maravilhosa conversa Obrigada. com a Justine Strand Oliveira, que está lançando o seu romance de estreia, A Lua ao Avesso, no dia 1º de dezembro. Que hora vai ser? Às 17 horas, lá na Livraria Sebinho. Justine, eu agradeço muito Eu que agradeço. Desejo a você muito sucesso. E todos que acompanham esse podcast, por favor, apareça lá na livraria. Sebinho. Sim. Dia 1º de dezembro, e lê às meu 17. blog, pode me mandar mensagem Qual é o endereço do seu blog? É justinstrand.com .br. Blog, ok. Yeah. Legal, então. Muito obrigado. Obrigada. E assim terminamos mais um episódio da República Popular das Letras. Não esqueçam de dar like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!